Se você está me vendo agora no YouTube, saiba que você está prestes a assistir uma aula que eu acabei de gravar lá para o Autonomia, que eu gostei muito do resultado. Essa aula apresenta um pouco a forma como eu me comunico com os alunos, os ensinamentos que eu trago e a transformação que a Autonomia é capaz de fazer na sua vida. Então aproveite, eu espero que você goste e se você gostar do que você vê nos próximos minutos, clica no link aqui embaixo e garante a sua autonomia também. Eu confesso para vocês que eu estou muito animado para gravar essa aula, porque além de ser uma aula nova dentro da autonomia, ela é um compilado de principais ensinamentos que eu já trouxe para turmas passadas. Ensinamentos que eu fui coletando ao longo dos anos, que são analogias, histórias e dados interessantíssimos que te ajudam a investir melhor e a lidar muito melhor com o dinheiro. Eu recebi feedbacks incríveis de alunos de turmas passadas sobre esses ensinamentos e eu resolvi reuni-los dentro dessa aula. E o primeiro deles é sobre pensadores de primeiro e segundo nível. Se você já leu os livros de Howard Marks, que é um dos gestores mais famosos do mundo, ele fala muito sobre pensadores de primeiro e de segundo nível. E para explicar esse ensinamento de uma forma muito simples, com uma analogia, é como se fosse você assistindo um noticiário ou lendo um jornal e nesse noticiário diz que ovo faz bem para a saúde. Você desliga a notícia e vai direto para a cozinha fazer um omelete com 12 ovos. Isso é ser um pensador de primeiro nível. Você escuta algo e sem debater sobre isso, sem refletir em cima dessa informação, você age sobre ela. Ovo faz bem para quem? Para uma pessoa com mais idade, para uma pessoa jovem, para uma pessoa que busca emagrecer ou ganhar massa, para alguém que tem um colesterol mais alto ou mais baixo. Faz bem em qual hora do dia, logo de manhã, antes de dormir. Enfim, são pensamentos que fazem com que você tome melhores decisões, com que você não simplesmente aceite uma informação e haja sobre ela, mas você reflita, será que aquela informação serve para mim? Será que ela faz sentido para a minha condição e para aquilo que eu busco, no caso, com os meus investimentos, com o meu dinheiro? Eu vejo muito, mas muito investidor escutando que um especialista está comprando uma ação, vai lá e compra a ação também, sem pensar se aquela ação faz sentido na carteira dele, faz sentido para o perfil dele, se ele realmente conhece aquela empresa, porque ele não saberá quando que o tal especialista vai vender aquela posição. Então ele precisa desse conhecimento para tomar esse tipo de decisão. Então eu te convido, não somente nos investimentos, não somente na dieta, mas em todas as áreas da sua vida, em ser um pensador de segundo nível, talvez até de terceiro, quarto, quinto nível. Sempre se pergunte se aquela informação faz sentido? E se ela fizer sentido, será que faz sentido para você e para a sua situação individual? Inclusive, eu incentivo os meus alunos a tomarem essa atitude dentro da autonomia. Será que essa informação que ele está me ensinando faz sentido? Por que faz sentido? Por que você acha que hoje ETFs globais diversificados, de baixo custo, são a melhor opção para o investidor de longo prazo? Por que faz mais sentido investir em dólares do que em reais? Por que faz sentido diversificar globalmente do que concentrar em um país? Por que faz sentido não focar em dividendos, por exemplo? Ou por que não faz sentido perder tempo analisando ações? Ou perder tempo tentando fazer o valuation de uma ação? Essas são todas opiniões minhas, que são controversas dentro do mercado financeiro e que eu tenho estatísticas, dados e muito estudo para reforçar cada uma delas. Então, questione as informações que você recebe, os ensinamentos que lhe são apresentados e nunca aceite uma informação de cara, porque com certeza você vai tomar decisões que talvez não façam sentido para você. O segundo ensinamento dessa nossa aula é Never Count Cents. Essa é uma frase que em português significa nunca conte centavos e eu aprendi ela com meu chefe lá na Merrill, no banco que eu trabalhei antes de abrir a nossa página. Esse meu chefe, o Caio, eu considero ele um pai para mim, ele me ensinou muita coisa, uma pessoa que eu admiro demais, muito família, muito correto, que me ensinou boa parte da estratégia que eu trago aqui para vocês de investimentos. E ele sempre dizia, não conte centavos, nunca economize em coisas que não precisam de uma economia. E o ensinamento ele consiste no seguinte, dando um exemplo. Digamos que você passa 6, 7, 8 horas por dia sentado em uma cadeira, seja no trabalho ou seja na sua casa. Não faz sentido você economizar em uma cadeira extremamente barata, que lá no futuro vai te dar dor nas costas, vai te dar talvez até uma hérnia de disco, vai fazer com que você produza com menos eficiência enquanto você está sentado nela.
Então faz sentido você investir um dinheiro bom para você ter uma boa cadeira, para que ela te traga uma experiência melhor. A mesma coisa com o seu colchão, seu travesseiro. A maioria de nós dorme de 5 a 9 horas por dia, varia bastante, mas você passa pelo menos várias horas do seu dia em cima da sua cama dormindo. Então faz sentido você investir em um bom colchão, em um bom travesseiro, em uma boa experiência que vai te dar mais energia ao longo do dia. Você economiza nessas coisas e acaba pagando muito mais caro, com as consequências negativas dessa economia. Um outro exemplo seríssimo que eu dou: se você tem um carro e você precisa trocar o pneu do seu carro e você vai na borracharia e pede um pneu usado porque é mais barato, você está contando centavos. Você está colocando a vida sua e da sua família em risco com um pneu usado, que talvez não performe tão bem na hora de frear para evitar um acidente. Então veja que você está economizando 100, 200, sei lá, 500 reais em pneu, que pode ser o preço da sua vida. E aqui eu trago um exemplo para vocês onde eu já fui culpado disso. Quando eu comecei a trabalhar com assessoria lá no escritório de São Paulo, eu tinha acabado de me aposentar do golfe, tinha acabado de parar de jogar. E eu era muito acostumado a andar longas distâncias. A gente morava na Rua Rocha, lá no centro de São Paulo, próximo à Avenida Paulista. E o escritório que eu trabalhava era no final da Avenida Paulista. Era mais ou menos uns 30 minutos caminhando, sendo que o começo dessa caminhada era uma subida muito íngreme. E eu falava, não, é tranquilo, eu vou andando, eu vou escutando uma música, escutando um podcast e eu chego lá sem problema nenhum. E eu fazia isso para economizar a passagem de ônibus, que na época devia custar, sei lá, R$3, R$3,50. Mal sabia eu que a economia desses R$3,50 de um ônibus que me faria chegar lá em 5 minutos descansado, sem estar suado, sem pegar chuva, sem pegar estresse da rua, seria um investimento. Eu teria mais tempo para estudar, talvez mais tempo para dormir antes de sair de casa ou para tomar um café com mais tranquilidade, mas não. Eu preferia acordar mais cedo, comer com pressa, andar 40 minutos para economizar esses R$4 de passagem. E talvez você nem pegue ônibus, talvez isso não se encaixe na sua realidade, mas eu tenho quase certeza que várias pessoas que estão aqui me assistindo economizam em coisas que não precisam ser economizadas. Economizam em coisas que acabam trazendo um custo ainda maior no futuro. Então reflita se você faz alguma dessas economias e pare de contar centavo com elas. Como dizia minha avó, economia na base da porcaria. Um terceiro ensinamento da nossa aula de hoje é: tranquilidade e honestidade valem muito. Isso eu aprendi com um dos clientes que eu tinha lá na Merrill, que era um dos meus maiores clientes. Ele tinha uma conta de 80 e tantos milhões de dólares conosco. Ele é da minha cidade, lá de Curitiba, um senhor, e ele sempre me falava, Danielzinho, ele me chamava assim, né, porque, enfim, eu sou bem mais jovem que ele, eu tenho a idade de um neto dele. Ele falava, Danielzinho, uma coisa que me deixa muito tranquilo na minha vida é que eu sempre fui muito correto. Eu sempre paguei os meus impostos, eu sempre declarei o que precisava, eu sempre registrei meus funcionários, eu nunca fiz coisas embaixo do pano. Eu nunca tive um laranja para economizar, eu nunca abri uma empresa fictícia para pagar menos imposto, eu sempre fui muito correto. Se algum dia a Receita Federal, a Polícia Federal bater na minha porta, eu estou tranquilo. E eu via na cara dele essa tranquilidade. E ele me falava, eu podia ter mais dinheiro hoje, eu podia ter margens maiores, minha empresa podia lucrar mais se eu desse esse jeitinho. Mas nenhum jeitinho e nenhum lucro adicional paga essa tranquilidade que eu tenho. E talvez você não tenha seus milhões, sua empresa, seus funcionários, mas eu tenho certeza que em várias situações do dia a dia, essa honestidade, também essa ética, essa transparência, podem ser a sua opção. E elas com certeza vão te trazer mais tranquilidade. Por exemplo, você está num restaurante, você pede um cafezinho depois da sobremesa e o garçom traz a conta sem esse cafezinho. A primeira coisa que você faz é, garçom, você esqueceu do cafezinho aqui, adiciona por favor. Alguém te deu um troco a mais? Pô, você me deu mais do que deveria, tá aqui de volta o que não é meu. Você vai comprar um curso online que é individual, você não divide ele com 3 outros amigos. Você compra um para você. Eu lembro até hoje, numa turma lá do início da autonomia, não sei se era turma 2 ou turma 3, eu faço uma sugestão de livros para vocês lerem no início do curso, e lá no grupo daquela turma, um dos alunos veio e falou, eu tenho PDF de todos esses livros gratuitamente aqui para vocês. Eu deletei a mensagem na hora e eu falei, fulano, eu peço que você tenha mais respeito com os autores desses livros, com o trabalho, com a obra que eles criaram, e que você simplesmente retribua esse esforço comprando esses livros. Compartilhar esses livros gratuitamente
É não ter respeito ao autor e é não ter respeito ao dinheiro. Você envia uma mensagem para o universo, seja lá se você acredita nisso ou não, que você está abaixo do dinheiro. O dinheiro é o seu mestre ao invés do contrário. E a partir do momento que você se coloca acima do dinheiro, que você diz para o universo, ou seja lá no que você acredita, que você não precisa economizar naqueles 40 reais do livro, você pode ir lá e comprar um livro e honrar com a obra do autor, você pode devolver o troco que não é seu, você pode pagar aquilo que você consumiu, você pode ser honesto nas suas decisões. Isso não somente vai te trazer tranquilidade, vai fazer com que você viva uma vida mais plena, como eu acredito que você terá resultados melhores também. E por falar em resultados, a nossa quarta lição do dia sobre benchmarks. Benchmark nada mais é do que um comparativo, algo que te diz se você está indo bem ou está indo mal, se aquilo está frio ou está calor, se alguém é alto ou é baixo. Se você pega a minha altura, por exemplo, eu tenho 1,87. As pessoas dizem que eu sou um cara alto em relação à média da população. Agora, se eu entro numa quadra de basquete, com todos os jogadores acima de 2 metros, eu sou um baixinho. Veja que o benchmark mudou, o nível de comparação, o nível de referência que faz toda a diferença. No mercado financeiro, nós também temos benchmarks. As pessoas usam índices, como é, por exemplo, o índice Bovespa, que reúne as maiores empresas negociadas na Bolsa Brasileira. Então, investidores em ações que estão dentro do Brasil comparam a rentabilidade da carteira que eles têm com a rentabilidade do índice Bovespa. Se a carteira está rendendo mais, você está ganhando do benchmark e isso é visto como algo positivo. Se está rendendo menos, você está perdendo do benchmark e é visto como algo negativo. Na renda fixa, no Brasil, a gente tem o CDI como benchmark. Se você tem uma rentabilidade superior ao CDI, é visto como positivo, inferior é negativo. Na Bolsa Americana, geralmente as pessoas usam o S&P 500, que seria o índice que reúne as 500 maiores empresas americanas, com algumas regrinhas para determinar quais são essas empresas. Se a tua carteira está ganhando do S&P 500, é algo positivo. Se ela está perdendo, é algo negativo. Porém, eu quero que vocês não façam isso. Inclusive, um dos clientes que eu tenho hoje na minha assessoria me perguntou uma vez em uma reunião preparatória, quando a gente estava decidindo ainda se fazia sentido ele seguir com a assessoria ou não, qual que era o meu benchmark, qual que era a minha expectativa de retorno, se era bater o S&P 500, se era bater o índice global, se era bater o índice de renda fixa, uma mescla desses. E eu falei para ele, meu benchmark não é nenhum desses índices, eu não estou nem aí se eu bato eles ou não. O meu benchmark são os seus objetivos, é você. E você aqui me assistindo como meu aluno, eu quero que você deixe como o seu benchmark os seus objetivos e você mesmo. De nada adianta você buscar bater os índices, você querer montar uma carteira que ganhe do S&P 500, só que essa carteira é desalinhada com o seu perfil, é desalinhada com os seus aportes, é desalinhada com a sua realidade. E aí você acaba tomando uma decisão equivocada ou correndo um risco desnecessário para bater um benchmark que é puramente uma medida de ego. Eu prefiro muito mais que você não bata o benchmark, mas alcance os seus objetivos de longo prazo, do que você faça de tudo para dizer que bateu o S&P 500 no ano e daqui 10 anos você não atingiu aquilo que você mais buscava. Eu aprendi esse conceito lá na Merrill também. Eles chamavam de Goals-Based Wealth Management, que nada mais é do que gestão de ativos baseada nos objetivos do cliente. Então é obrigatório que você tenha objetivos bem definidos para montar uma carteira, para que ela te leve até esses objetivos, não para que ela bata um índice que é uma medida de ego e não serve para nada. Próximo ensinamento de hoje: e se a bolsa fechar por 20 anos? O que você faria? Digamos que você monta uma carteira, ou se você já tem uma carteira de investimentos, você acorda num dia e você está proibido de negociar suas ações, seus ETFs, sua renda fixa, tudo que você tem lá dentro. Você está proibido de tocar no seu dinheiro pelos próximos 20 anos. Pode ser que tenhamos recessões, guerras, uma expansão enorme, você não sabe, mas você está proibido de tocar no dinheiro. O que você faria? Como você se sentiria? Se a tua resposta é eu estaria ansioso, eu ficaria nervoso, eu teria medo, eu não saberia o que fazer, a sua carteira de investimentos está errada. Uma carteira de investimentos bem construída, com bons ativos que você confia, que está em linha com aquilo que você precisa, faz com que, se alguém te pergunte isso, se a bolsa fechar por 20 anos, como você se sentiria? Tranquilo. Eu tô de boa.
Eu sei que a minha estratégia é ideal hoje e continuará sendo ideal por várias décadas. Eu não me importo em nunca mais ter acesso a mudanças na minha carteira, porque eu sei que ela vai muito, mas muito bem no longo prazo. Inclusive, ela irá ainda melhor, porque eu não tenho necessidade de mudar ela ao longo dos anos. Quanto menos eu mexo nela, melhor. E isso traz uma reflexão de quão boa é a sua carteira hoje, quão confortável você está com o que você tem hoje nos seus investimentos. E o meu objetivo aqui é que você construa uma posição e fale: bolsa, pode fechar por 20 anos, eu não estou nem aí. Eu tenho tanta confiança e tanta tranquilidade nisso que eu posso ficar décadas sem sequer ver o que está acontecendo, que eu sei que lá na frente eu vou ter bons resultados. E isso traz também uma reflexão para o que serve o dinheiro. O dinheiro ele serve como um meio para atingir coisas maiores, não como um fim, sempre como um meio. E ele também serve para trazer tranquilidade para a nossa vida. Muitas pessoas, quando ganham muito dinheiro, acabam ficando mais estressadas, mais nervosas, porque tem que gerenciar essa fortuna, porque tem medo de perder essa fortuna, porque não sabe o que fazer com esse dinheiro. E aí o dinheiro acaba fazendo o oposto. Ao invés de trazer tranquilidade e felicidade, traz ansiedade e nervosismo. Então busque ter uma atitude perante ao dinheiro, de controle dele, superior a ele, como no ensinamento que eu falei agora há pouco, e que os seus investimentos e a sua carteira e a sua estratégia te tragam tranquilidade, que ela te permita dormir bem à noite, não se preocupar com ciclos, com notícias, com barulhos, porque nada disso serve. E caso a tua estratégia hoje te deixa tenso, nervoso, ansioso, ou até mesmo excitado, animado, muitas emoções envolvidas, algo está errado. Quanto menos emoções você sente, melhor. Se você está ansioso, com medo de uma crise, com medo de uma queda, com medo de retornos negativos, a tua carteira provavelmente está mais agressiva do que deveria. Você deveria incluir posições mais conservadoras nela. Se a tua carteira te deixa muito excitado quando ela vai bem, você está focando em coisas erradas. Você está focando em rentabilidades de curto prazo, por exemplo. Então, se você sente muitas emoções ao investir, ao olhar sua carteira, ao acompanhar suas variações diárias, algo está errado e precisa ser corrigido. Você precisa ficar confortável e tranquilo se você não puder mexer mais na sua carteira por 20 anos. E alguns recados que eu quero trazer antes do final desse módulo, que eu acredito que foi muito importante para você. O primeiro deles é uma frase que eu li do Morgan Housel, que diz que finanças pessoais são muito mais pessoais do que finanças. Isso significa que as decisões financeiras que a gente toma, seja pagar uma dívida, investir mais, aportar mais, gastar dinheiro numa viagem, gastar dinheiro para a educação do seu filho, seja lá qual for sua decisão financeira, ela está muito mais ligada com a sua vida pessoal, seus relacionamentos, sua família, seus sonhos, seus medos, seus desejos, do que os números. Essa frase está muito atrelada àquele outro ditado, que as decisões financeiras são tomadas numa mesa de jantar e não numa planilha de Excel. Então pode ser que você tome decisões que, do ponto de vista óbvio, do ponto de vista lógico, do ponto de vista objetivo, não faça tanto sentido. Mas do ponto de vista sentimental, do relacionamento que você tem, tanto com o dinheiro quanto com a sua família, faça sentido. Por exemplo, comprar uma casa própria, fazer um financiamento imobiliário. Talvez do ponto de vista financeiro não faça tanto sentido, porque ao alugar ou ao não financiar você teria 1 ou 2% a mais de rentabilidade naquele dinheiro. Mas será que esse 1 ou 2% vale mais do que você ter uma casa, um lar, para criar tua família com mais tranquilidade e estabilidade? Não seja um robô tomando decisões financeiras. Seja um ser humano e leve em consideração aquilo que mais importa para você, que vai muito além dos números e de 1% a mais de rentabilidade. Uma outra frase, com um ensinamento profundo por trás dela, veio de Daniel Kahneman, que é um dos caras que eu mais admiro e é considerado um dos pais das finanças comportamentais. E ele diz: a maior lição que você pode ter quando algo te surpreende é que o mundo é um lugar cheio de surpresas. Nos investimentos, nos relacionamentos, no seu trabalho, você será surpreendido constantemente. E a gente já sabe disso. Só que a gente ainda assim se surpreende quando coisas inesperadas acontecem. Então faz muito mais sentido você ter uma abordagem, tanto na vida quanto nos investimentos, se é que a gente pode separar um do outro, de que coisas inesperadas acontecerão, tanto positivas quanto negativas. A gente tem que buscar tomar as melhores decisões possíveis com o que a gente tem hoje,
com as informações que nos são disponíveis hoje, sem tentar adivinhar o futuro, sem tentar prever o futuro. Tome as melhores decisões possíveis hoje, se proteja dos riscos que existem, principalmente daqueles que estão fora do seu controle. E caso algo te surpreenda no futuro, aceite isso, saiba que é normal, que faz parte. E então tome novas decisões com as novas informações que você tem. Abordando a vida dessa maneira, as coisas ficam muito melhores, inclusive os seus resultados. E por fim, agora a gente vai começar no módulo 3 a parte mais técnica dos investimentos. O que é volatilidade, o que é desvio padrão, qual que é o risco, o que é o risco, que tipos de ativos que existem, para que cada um serve, dependendo do seu perfil e objetivo. Enfim, a gente vai mergulhar no mundo financeiro. Mas eu quero que você saiba antes disso que o teu sucesso financeiro depende muito, mas muito menos desse conhecimento técnico do que a sua disciplina e o seu controle mental. Você pode ter uma carteira extremamente básica, que você constrói ela em literalmente 1 minuto e alcançar resultados muito melhores do que o investidor com uma carteira extremamente sofisticada que demorou meses para ser construída, desde que você tenha mais disciplina nos seus aportes, na sua estratégia, no seu comprometimento com o que foi dito e que você tenha controle mental para não sucumbir aos vieses e tomar decisões equivocadas nos momentos que mais importam. Com isso, eu encerro aqui esse módulo que foi tão importante e que eu tenho certeza que se você aplicar o que tem nele, sua vida financeira mudará completamente. E a gente se vê no módulo 3.